E essa Odisseia do Nolan, hein? Ou como alguns têm chamado, a Wokiseia. Bem, quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu gosto muito de história, eu entendo bastante de história também. Então assim, antes desse filme ser lançado, eu já estava acompanhando todas as discussões na internet, toda a comoção, vários debates, várias opiniões, né? E agora que o filme já foi lançado e eu ainda não assisti ele, eu quero realmente falar sobre a questão mais fascinante do debate que esse filme levantou, é sobre o ponto que aparentemente a sociedade moderna tem ficado obcecado quando se fala de qualquer espécie de obra histórica, que seria assim essa questão de historicidade dos fatos. A gente está passando pelo primeiro momento da história que aparentemente as pessoas se importam bastante, querem muito que as coisas sejam representadas com a maior acurácia possível quando se falar de filmes históricos. Será que é verdade mesmo? Será que as pessoas querem isso mesmo? Será que as pessoas buscam por essas representações fiéis, tal qual a história se desenrolou? É isso mesmo que as pessoas têm buscado? Ou simplesmente rolou um processo das pessoas perderem total capacidade de tecer argumentos ou elogios que não seja reduzido a uma única palavra, ou que não seja um ataque ou uma defesa, sabe? As pessoas não sabem elaborar com maior razão o porquê das suas crenças e convicções e porquê que algo incomoda eles. Então vamos começar por alguns pontos. Em primeiro lugar, o que é a Odisseia? Vocês sabem o que é a Odisseia? Vocês já leram a Odisseia? Eu nunca li porque eu não tenho o menor interesse em ler um poema épico de quase 3.000 anos de idade, porque é disso que se trata. É um poema épico escrito em rimas, em versos, etc. e tal, que foi escrito por um cara chamado Homero. O Homero é uma figura histórica que a gente nem tem muita comprovação se ele existiu, e também é uma daquelas figuras que, se existiu, podem muitas obras terem sido atribuídas a ele também, mesmo que ele não tenha escrito. É o que a gente chama de pseudo-homérico, assim como tem pseudo-platônico, sabe? Pessoas que escreviam textos e assinavam como figuras de autoridade que já eram mitológicos no período deles mesmo, então tu colocar o nome dessas figuras tinha maior chance do teu texto viver, ao contrário de tu não escrever nada ou colocar o teu nome, tu sendo um João Ninguém. Mas Homero então coloca no papel, que não é literalmente papel, nem existia papel, mas ele escreve em versos um poema épico, uma tradição oral que já rolava naquela região, que eu vou sempre ficar chamando de Grécia, mas eu vou ter que abordar várias e várias vezes o que o termo Grécia, grego, quer dizer, e como que as pessoas ficam muito confusas e ficam passionais sobre assuntos que elas não entendem exatamente do que elas acham que elas estão falando. Então Homero escreve uma tradição oral grega que existia principalmente cantada, é por isso que ele coloca em versos. As pessoas, antes de lerem a Odisseia, as pessoas cantavam, declamavam a Odisseia, rimavam em cima de liras, sabe? Era isso que acontecia. Então, por que é importante entender tudo isso? Para entender o tipo de composição que está ali. E é por isso que eu não tenho interesse em ficar lendo um poema épico de 3.000 anos atrás, porque no mundo moderno a gente pode ler muitos livros de mitologia, por exemplo, que falam sobre a Odisseia sem serem o texto da Odisseia. Então, assim, eu conheço muita coisa que acontece na Odisseia graças a filmes, graças a livros, graças a artigos, graças até mesmo a vídeos de internet que falam sobre o conteúdo da Odisseia, e nada disso me faz querer ler um poema de quase 3.000 anos atrás, entende? Então, assim, é tu entender o que é aquela mídia e o que tu espera extrair dela. Agora, a gente entendendo isso, a gente pode entender porque que todas as versões da Odisseia desde então são adaptações. Até mesmo pessoas que tentam pegar e transformar a Odisseia num livro mesmo, sabe? Porque a escrita dele não é para ser um livro. Então tem muitas pessoas que na hora de adaptar, na hora de traduzir a Odisseia para os seus idiomas, em vez de apenas traduzi-la, porque em primeiro lugar, se tu vai fazer ela rimar, tu tem que adaptar o sistema de rimas. É um grande trabalho para qualquer tradutor levar a Odisseia para o seu idioma, porque ou tu vai ter que criar um novo sistema de rima, porque tu vai estar, vai ter que arrumar algo que fique poético, sinfônico, que seja interessante de ouvir ou de cantar, de declamar, ou então tu vai ter que transformar um texto que não era feito para ser uma narrativa mesmo, era feito para ter um valor performático, entendeu? Então um texto que muita da graça dele está no fato de que, assim,
tem muito subtexto que as pessoas sabem quem são as figuras. É que nem a gente cantar sobre, sabe, hoje em dia alguém vai fazer uma música sobre Jesus Cristo e tu não precisa contar a história de Cristo porque tu assume que as pessoas já sabem quem é Cristo. Só nomeia ele e escolhe coisas importantes, feitos, atos, coisas desse tipo. Então na hora de falar sobre a Odisseia, esses personagens aparecem assim. A gente não rola uma construção sobre a psique desses personagens, suas motivações. Só fala mais ou menos o que eles fizeram porque tu assume que as pessoas já sabem quem eles são. É mais ou menos isso. Como obviamente isso não é realidade para todos os períodos históricos, porque a Odisseia tem essa característica, ela foi adaptada desde o momento que ela foi escrita por Homero até agora pelo Nolan. Em todos os períodos, vários povos diferentes, quando conheciam a Odisseia, traduziam ela e adaptavam. Então sempre rolava esse processo das pessoas terem que arrumar um jeito de fazer aquilo lá fazer sentido e ser apreciado. Porque só falar que é um texto antigo e importante, para o grande público, isso é insignificante, entendeu? Ninguém gosta da Odisseia porque tu fala, é um texto muito antigo e importante. Isso não faz a menor diferença para qualquer pessoa que está tendo contato com a história. Tu tem que transmiti-la de uma forma que ela pareça interessante, tem que transmiti-la de uma forma que incentive a imaginação, e quando tu fazia isso de livro, se tu fosse manter uma poesia, tu tinha que manter ela poética, sinfônica, uma coisa harmoniosa, e se tu fosse transformar numa narrativa, era um grande desafio, visto que tu ia ter que fazer, ou tu ia incluir coisas que não estavam no texto, basicamente. Porque tu ia ter que conseguir montar uma narrativa para um leitor que não necessariamente está totalmente familiarizado com o ambiente grego que iria sendo escrito por Homero. Então essa é a primeira questão, entender o que é a obra para a gente poder reclamar se ela está sendo bem ou mal representada. Então basicamente todas as pessoas que fizeram uma adaptação da Odisseia modificaram ela. Sem exceção, desde a primeira vez que ela foi escrita. E até o próprio Homero, ele estava ele estava colocando em forma escrita uma sabedoria oral que foi modificada ao longo do tempo por cada vez que alguém ia escrever, cada vez que alguém ia performar. Não é como se tivesse uma letra específica. Era uma tradição, era um costume. Tipo, tem gente que tem dificuldade de entender esse lado histórico. As pessoas aprenderam a cantar muito antes de se acostumar a escrever o que elas cantavam. Porque é muito mais fácil tu memorizar cantoria. É muito mais fácil tu memorizar coisa que é entregue como uma forma de ritmo do que tu memorizar algo porque tu tá lendo. Apesar da leitura ser uma ferramenta muito boa para manter o conhecimento assimilado na nossa cabeça, cantar é a melhor forma de tu conseguir guardar uma longa história, uma longa narrativa na tua cabeça. É bem mais prático e bem mais dinâmico. E também a performance disso daí podia demorar vários dias, sabe? Para alguém conseguir cantar a Odisseia inteira, o cara podia levar 2 ou 3 dias, então ele levava performance de 4, 5, 6 horas a cada dia. Isso era cantado em palácios e festivais e coisas do tipo. Então, tentem transformar isso num livro, ou melhor, tentem transformar isso no filme. Sabe? É para vocês entenderem o que vocês exatamente estão esperando. O que vocês estão reclamando, o que vocês acham que deveria estar ou que não está na obra original. Então assim, Homero já fez um monte de... Ele oficializou um monte de coisa que era falado e não estava marcado escrito, então as pessoas já deviam estar modificando essa tradição oral faz tempo, bem como ele comete vários anacronismos. Sim, vamos chegar nessa palavra que parece ser assim um refúgio na hora das pessoas tecer certas críticas, que eu vou nomear aqui para não deixar só na parte do subjetivo. Tem gente que reclamou, por exemplo, assim, sabe, essas armaduras não são tão maneiras ou não são tão convincentes, não são do período correto. Ou os barcos parecem barcos viking. Ou, mais especificamente, a Helena de Troia, né, escalado com uma atriz negra, a Lupita Nyong'o, acho que... Com certeza não é assim que pronuncia o nome dela, mas... Enfim, todas essas questões, muita gente vai pro lado isso daí não é verossímil, não é do jeito que teria acontecido. Como se fosse um argumento sólido para tu, tipo assim, invalidar uma obra. Então assim, Homero, na hora que ele está escrevendo, ele está retratando uma história que aconteceu 400 anos antes dele. E ao contrário de nós, ele não tinha qualquer, exceto relatos orais, sabedoria mundana, ele não tinha qualquer evidência de como era vivido o mundo naquela época. Ou seja, quando ele está retratando armas, armaduras, ele está colocando exatamente do período que ele está vivendo. É um anacronismo típico e que aconteceu praticamente ao longo de toda a história. Dificilmente alguém se esforçava, ou mais do que isso, não vou nem dizer que se esforçava, saber se a pessoa se importava realmente, assim, tu tem que estar representando isso da forma como aconteceu. Então Homero já comete muito anacronismo de pelo menos uns 400 anos. Nós, hoje em dia,
temos, por exemplo, a gente é capaz de ter armaduras da Era do Bronze, que é quando teria se desenrolado a Odisseia. Lembrando também que eu nem tinha falado aqui, mas basicamente não tem uma comprovação histórica robusta sobre uma guerra de Troia que durou 10 anos. Então, assim, tudo isso pode ser, assim, pequenos eventos que inspiraram narrativas maiores. Mas agora, tratar a guerra de Troia como histórica é delírio. Entendeu? No presente momento, a pessoa que quer tratar a Guerra de Troia como histórica, ela tem que virar um arqueólogo e ir atrás e encontrar as coisas. Porque não tem evidência histórica ainda, sabe? É uma coisa, até porque é um período bem antigo. Então a gente tem armaduras da Idade do Bronze, mas a gente tem poucas armaduras e os exércitos eram feitos por rank, por patentes, sabe? Dessa forma, não tem como garantir que todos aqueles guerreiros estavam colocando as mesmas armaduras. Até porque a Grécia, que é essa palavra que eu utilizei, não existia na época, ninguém se chamava grego, e aquilo ali era dividido em várias cidades, como quase que no mundo moderno, cidades-estado independente, sabe? Só que eles tinham valores culturais semelhantes, que daí faziam eles se unirem e, por estarem unidos, eles eram mais fortes. Mais ou menos isso, entendeu? Mas não era um país com uma única identidade marcadíssima, sabe? Então é bem possível que cada exército de cada uma dessas nações gregas fosse distinto. Então como é que nós vamos conseguir evidências históricas para conseguir reconstruir algo que seja realmente verossímil? A gente vai pegar as poucas armaduras que a gente tem da Idade do Bronze e reproduzir para todo mundo? Queria ver gente que fez isso, pegou uma armadura e colocou assim, mostrou que é uma armadura que parecia meio brega, meio cafona, daí os caras remodelaram para ficar mais bonita e ficar mais apresentável. Ah, viu como tu pode fazer algo que pega a história, mas ainda não é uma completa fabulação? Mas o ponto é que o cara tá... esse argumento dele não é verdade, porque ele tá pegando uma fração da história e reproduzindo para um exército de larga escala. Então, assim, aquilo lá é tão pouco do escopo da história real que se tu escolher outra representação de outro período, não muda muito, entendeu? Escolher uma armadura de Idade do Bronze e colocar em vários daqueles guerreiros é tão perto, tipo, sei lá, é 0,5% de acurácia histórica. E tu preferir trocar essa armadura por uma armadura da época de Homero, por exemplo, ou da Grécia Clássica, aquelas armaduras icônicas, que todo mundo conhece no estilo que, tipo assim, também é a gente pegando uma representação específica da Grécia, do seu apogeu, e implantando para todos os períodos, para todas as cidades-estado, porque não era assim, entendeu? Mas a gente não tem como fazer as coisas com a verdadeira pragmática histórica. Realmente nós não somos capazes, nós não temos tamanha evidência. A gente tem que preencher com interpretações. Então, assim, tu tendo essa noção, para mim é muito mais compreensível que as pessoas peguem e façam adaptações, porque, cara, o que as pessoas estão querendo cobrar, eles não entendem o quão pouco nós temos para construir uma visão histórica acurada. Nós podemos criticar as interpretações, mas agora fugir para o refúgio que tem que ser assim, senão a gente está pegando e não está representando historicamente. Eu vou deixar isso mais sólido para quem tem dúvida ainda. Toda a Idade Média foi construída em cima disso. A Idade Média toda pintou o mundo antigo no seu contexto, ele pintou o mundo bíblico no seu contexto, ele pintou Júlio César no seu contexto, com a mesma indumentária dos reis medievais da época, sabe? E daí, assim, eles tinham informação ou não, eles sabiam que estava ou não. Cara, é insignificante, o ponto que eles criaram uma história clássica que até hoje em dia a gente está olhando e falando. Então, se nós, do nosso mundo contemporâneo, se ater que as coisas de agora têm que ser todas fidedignas, para mim é uma limitação estúpida por várias questões. Em primeiro lugar, a primeira já deixei bem claro, que a gente não tem evidência suficiente para reproduzir com a fidelidade que as pessoas teorizam que seria possível. Então, haveria obrigatoriamente um pouco de interpretação, e essa interpretação pode ser tão errada a ponto de que é o mesmo efeito se tu tivesse criado algo fictício do original, praticamente, sabe? E a segunda questão, realmente, assim, é as pessoas não entenderem essa questão de como uma mídia não se traduz necessariamente bem para outra. E eu tenho certeza que a Odisseia, ela tem que ser adaptada, sabe? Não é o tipo de obra que tu pode transcrever ela palavra por palavra. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar uma crítica que eu descobri recentemente. Platão, que é um cara que viveu alguns séculos depois, esses 200, 300 anos depois de Homero, na época dele, a Odisseia de Homero já era bem estabelecida, e ainda persistia, digamos que já 300 anos após o lançamento ela ainda era comentada, e Platão, por exemplo, era um cara que era super crítico a ela, e dizia que, basicamente, as críticas que ele fazia são bem comparáveis ao que as pessoas do mundo moderno reclamam dos filmes da Marvel, por exemplo.
com o agravante de que ele se sentia ofendido porque estava representando deuses. Mas ele dizia que era uma história que humanizava demais os deuses, transformava os deuses em coisas com pecados, com vícios, essas coisas que muitas pessoas utilizam como razões para gostar da mitologia grega, mas que no ponto de vista de Platão, que vivia a religião grega de outra forma, ele sentia que estava deturpando o conhecimento, que ele estava fazendo as pessoas enxergarem deuses como figuras falhas, e figuras humanas, e figuras que lutaram guerras. Então na cabeça dele, ele falava assim, eu não vejo valor nessa história, eu não vejo mensagens positivas, construtivas. Ele falava que era só entretenimento por entretenimento. As pessoas gostam porque é divertido, porque tem monstros, porque tem deuses, e os deuses batem e traem e transam. E ele achava isso tudo, supérfluo demais. E daí eu vou usar essa palavra para transicionar o fato de que eu consigo entender as duas pessoas e eu concordo com os dois. Supérfluo é uma palavra que automaticamente as pessoas interpretam como algo ofensivo. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que descreve mais ou menos realmente a relação que as pessoas têm com a Odisseia e com a mitologia grega. Eu acho que realmente o grande público gosta da mitologia grega por essas coisas mais supérfluas, as coisas mais rasas, essas coisas que até eu mesmo gosto também, entendeu? Eu não estou desprezando isso, mas essas coisas que são o fantástico, o super forte, as capacidades sobre-humanas, o matar, o morrer, o sangrar, o fazer as coisas escandalizantes, sabe? É isso daí que cativa as pessoas. Só que ao mesmo tempo eu acredito que quando Homero estava escrevendo daquele jeito, até porque ele estava ele também estava preocupado em manter uma tradição poética, então ele não queria transformar só em algo descritivo. Tem esse critério, mas o segundo também. Eu acho que ele foi capaz, sim, mesmo sem ter lido o texto, eu acho que ele foi capaz, sim, de colocar ensinamentos simbólicos por trás daquela ficção, que eu acho que até hoje em dia obras de ficção moderna podem fazer também, entendeu? Então eu entendo os dois argumentos. Eu acho, sim, que a Odisseia de Homero e os filmes da Marvel podem ser só um entretenimento estúpido por estúpido e pode ser absorvido assim, mas eu acho que as pessoas que fazem essas obras podem colocar mais conhecimento embaixo delas, e se o público for capaz de pegar esse conhecimento maior, e muitos eram capazes, Platão não era a única opinião, muita gente amava a Odisseia e tinha uma relação diferente, interpretativa. Os gregos já tinham criado essa tradição, e mais uma vez os gregos, sabe, certa parte da população grega criou essa tradição de interpretar as obras, sabe, de ler um texto e tipo, o texto não é só a literalidade que está ali. Então, do ponto de vista de Platão, que ele foi um pouco literalista, mas eu entendo que não é só isso também. Reduzir a crítica dele a isso é não entender que ele se sentiu ofendido pelo fato de estar falando das divindades dele. E daí agora vamos falar sobre a questão que eu guardei para o final, que é realmente a questão étnica do povo grego. Que honestamente, quando as pessoas começaram a falar sobre a Helena de Troia do filme moderno, começaram a comparar, por exemplo, com o filme de 2004, que ninguém dava bola para esse filme, aí apareceu um monte de gente agora resgatando a memória dele e mostrando a atriz loiríssima lá e falando, tipo assim, olha como era uma mulher bela, né? Que daí tem toda uma questão racial, de racismo mesmo, que daí, eu não vou dizer que todo mundo que tá falando isso é racista, mas com certeza muita gente é. Se tu não é capaz de admitir isso, talvez tu não consiga admitir que o mundo é muito racista ainda, mesmo que tu ache que a gente está vivendo num mundo woke, ainda tem muito racismo sim, e nesse ponto um monte de gente aproveitou para se esconder nessa coisa de estão vilipendiando a cultura grega, a não retratar dessa forma. Então assim, realmente vamos refletir sobre a questão étnica da Grécia. Vamos lá, vamos refletir, venham comigo. Recentemente eu fiz vídeos que falam exatamente sobre isso, sabe? E daí, então, vamos falar por uma questão biológica, sabe? Atualmente assume-se que toda a população Homo sapiens em algum momento era negra, tá? Se tu não sabia disso, então eu tô te passando uma informação em primeira mão. E foi um processo gradual, que sei lá, há 300 mil anos atrás surge o Homo sapiens, assume-se mais ou menos, é uma transição de um primata mais limitado para o ser humano anatomicamente moderno com as mesmas funções do que nós. Só que ele não nasce com um corpo idêntico ao nosso. Então ele vai transicionando ao longo de centenas de milhares de anos, acho que dá para dizer assim, ele vai diminuindo a pigmentação. Vai caindo os pelos do corpo dele. Conforme vai caindo pelos, ele vai adquirindo mais melanina, porque eles viviam na África. A África tinha um sol muito quente.
Então vai acontecendo esse processo. Eventualmente, a população africana, que durante muito tempo diminuía e crescia, começa a crescer a ponto de ter conflitos por terra e fazer sentido começar a se expandir. E um dos primeiros lugares que a população humana que tinha exclusivamente, já tinha outros hominídeos ao redor do mundo, mas Homo sapiens, assume-se que todos vieram da África em algum momento, sim, eles começaram a se expandir para a Europa, que já tinha outros hominídeos vivendo lá. Mas em algum momento, todo Homo sapiens que estava vivendo na Europa era negro. Então nós vamos entender o seguinte, onde que a Grécia entra nisso? A Grécia, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, ela é um lugar do mundo mediterrâneo. O mundo mediterrâneo ele é tão africano quanto europeu, quase asiático também. Então tu tem que pegar no mapa, se tu não está entendendo nada do que eu estou falando, tu tem que olhar no mapa para conseguir entender. Porque basicamente assim, o norte da África e o sul da Europa praticamente se tocam. Então regiões assim como a ilha de Chipre, que é onde era a Grécia mesmo, a parte bem ao sul ali, que é onde era a Grécia mesmo, sabe? Portugal, Turquia, Marrocos, nomes modernos que eu estou utilizando para descrever uma região histórica que sempre existiu. Não recebia esses nomes na época, entende? Como, por exemplo, Troia ficava na Turquia moderna, sabe? A Troia teórica também, assim, que nem se sabe se existiu exatamente essa cidade. Pode ter existido alguma cidade na região que influenciou isso e tal, mas a Troia, como está na Guerra de Troia, não se sabe. Mas enfim, então assim, esse pessoal no mundo mediterrâneo. Então como que a população mediterrânea era na época da Idade do Bronze? Porque vamos entender, na época da Idade da Pedra Polida, para vocês entenderem assim, mais ou menos há 10 mil até 7 mil anos atrás, nesse período, diz que ainda a maioria da população europeia ainda era negra. E vários tons diferentes de tipo, porque estava um processo também. A lógica é, conforme saem da África, regiões que tem menos sol, a pessoa vai perdendo melanina porque para absorver mais nutrientes do sol, entendeu? Numa região que tu recebe mais sol diário, o teu corpo vai aumentando o nível de melanina. E numa região que tu recebe menos sol, ele vai diminuindo o nível de melanina. É assim que a gente fala biologia hoje em dia, entendeu? Se vocês não sabiam, ou se vocês acham que não faz sentido, que é uma loucura, aí tem que discutir com uma questão científica, sabe? Não é só querer ter uma opinião, é mais complexo do que isso, entendeu? Então eu estou trabalhando dentro do modelo que é ensinado para nós, para tentar chegar numa visão de como seriam os gregos historicamente acurados, baseado na nossa interpretação. Porque a gente não tem uma foto, a gente não tem uma evidência, a gente não tem material genético de um grego da época, um osso assim, sabe? Para fazer esse tipo de análise. E eu não sei se com osso tu consegue chegar a uma evidência fenotípica, sabe? A cor de pele da pessoa através de um osso. Mas vamos continuar. Até 7 mil anos atrás todo mundo ainda era negro. Dizem que mais ou menos, em algum momento entre 7 mil a sabe-se lá quando que vai surgindo as populações brancas. E isso de acordo com o lugar que ela mora. Então o ponto é, os primeiros assentamentos do Mediterrâneo não deviam ter, com certeza não tinham pele clara. E o quanto eles foram perdendo a melanina ao longo do tempo, porque é isso, cara, regiões discutidas que nem o Egito, esse é o ponto, é o norte da África. O norte da África não é a mesma coisa que o sul da África. Então, é bem provável que eles não tinham a mesma composição étnica dos sul-africanos da época, digamos assim. Mas agora, o quanto que sol tinha nesse período específico, e quanto que nesse período gradual, não era assim, tu era uma pessoa de uma cor de pele, teu filho já nascia com um tom perceptivelmente distinto do teu. É um processo gradual ao longo de milênios, gente. Milênios. Então, tudo isso que eu estou falando é para dizer que hoje em dia eu, realisticamente falando, olha, eu não estou falando isso aqui para agradar nenhuma espécie de público político, eu não vou ganhar dinheiro nenhum falando o que eu acredito, mas eu não tenho certeza absoluta que essas populações do Mediterrâneo eram uniformes etnicamente. Porque a gente tem que entender, e nem vou falar etnicamente, obviamente eles não eram, mas é questão de cor mesmo, a parte mais simples, porque cor de pele não quer dizer nada em questão cultural étnica. Mas vamos reduzir essa coisa mais simples, que é a cor da tua pele superficialmente. Porque assim, eu entendo essa lógica de que tu recebe menos sol, então tu vai ter que ficar ao longo dos milênios mais claro para conseguir absorver os nutrientes do sol. Isso daí faz sentido para mim, de um ponto de vista de como eu fui ensinado a lógica da evolução. Só que nossa genética moderna também nos ensinou
que vários estilos de DNA são aqueles genes recessivos, etc e tal, e é por isso que certos cor de olhos, como por exemplo olhos claros e tom de pele mais claro, tende a ser minoria, porque a tendência é que vai buscar um equilíbrio, e o equilíbrio vai ser os tons mais escuros. É por isso, sei lá, que temos mais incidência de olhos castanhos, pretos e tons do tipo, do que olhos claros, seja verdes ou azuis. Inclusive, também nessa mesma explicação, dizem que as pessoas negras da África tinham olhos azuis, e as populações mais híbridas europeias que tinham a pele clara e olhos escuros. É dessa miscigenação daí que começa a rolar daí diferentes pessoas, diferentes povos com olhos claros, mas biologicamente dizem que quem trouxe o olho azul, claro, foi a população Homo sapiens da África também, que levou isso para as populações da Europa. Enfim, e também tinha esse processo de hibridização, miscigenação dos Homo sapiens com outros hominídeos, que já foi descoberto, sei lá, que tem seres humanos modernos que ainda guardam DNA neandertal. Então, como que exatamente essa miscigenação rolava? Processos, cara, eu não vou ficar teorizando aqui sozinho, mas o ponto é que, assim, a composição étnica, sabe, é uma coisa muito avançada, e tudo isso que eu introduzi é para dizer que, apesar da lógica de que eu entendo que menos sol ia diminuindo a melanina, mas ao mesmo tempo tem a lógica que diz que se tem duas pessoas com tom de pele um pouco mais escura, a tendência é ficar no meio termo entre elas e não prevalecer o tom mais claro. Então, sobre essa lógica, eu não consigo dizer para vocês categoricamente a escolha étnica da população grega. Porque é o Mediterrâneo, o grego já morava no Mediterrâneo, ele já tinha muito mais sol. Tanto é que a versão acurada mesmo dizem que é uma cor mais morena, bronzeada, cor de oliva, olhos escuros, cabelos mais crespos. Então, assim, não seria também a Helena super loira lá de Troia, do filme de 2004, que as pessoas querem utilizar. Algumas pessoas querem enaltecer em cima da Lupita, e também não acho que as pessoas têm que enaltecer a atriz de agora sobre a atriz anterior, ficar numa disputa racial, étnica, mas o ponto é, muito provavelmente não era uma mulher super loira, porque era na Turquia, gente, era no norte da África. E eu não estou afirmando categoricamente que não era, porque eu acabei de admitir que é uma coisa super complexa mesmo. Historicamente, querer ser fiel a essa questão é super complexo. Não é uma coisa intuitiva. Que nem eu já vi gente falando um monte de coisa assim, já vi gente afirmando, os helenos claramente eram brancos. Não. Se tu acha isso, tu tá maluco, tá ligado? Se tu acha isso, tu foi doutrinado por uma visão de mundo bem distorcida de como se rola a composição étnica de uma nação. E agora, possivelmente ela era uma mulher negra retinta? Eu também acho que não. Mas agora, que ela poderia ser negra em algum nível, eu não duvido não, entendeu? Que ela era muito mais negra até do que o tom bronzeado, oliva que a gente assume. Porque assim, ela era uma princesa de Troia. Troia ficava na Turquia. Mas se populações mais ao sul da África fossem emigrando geracionalmente, populações ricas fossem migrando geracionalmente ao longo dos milênios mais ao norte, a tendência é que pouco a pouco partes das comunidades da África fossem tendo um tom de pele mais escuro, e quem sabe lá no ano de quando 1300, 1200, quando vai rolar a Batalha de Troia, já tinha sim, o norte da África já tinha pessoas com a pele mais escura do que a gente imagina. Sim, eu acho possível sim, com certeza. Mas agora não acho que seja que nem a Lupita, porque a Lupita é uma mulher que, até onde se sabe, ela tem gerações e gerações de pessoas exclusivamente com cor de pele escura. Então, muito mais retinta do que uma pessoa que ainda assim seria dois tons de pele de povos africanos diferentes, sabe? De origens distintas, assim. Então, mais ou menos por isso, mas que dizer que a Helena de Troia de 2004 é mais fiel de maneira alguma. Né? E dizer que a Helena histórica, que não existe, mas refletindo sobre uma possível princesa troiana da Era do Bronze, que vivia na região da Turquia, eu não acho que dizer que ela poderia ser mais escura do que branca é inacurado, entendeu? Então, assim, basicamente, se tu começou assistindo esse vídeo achando que eu ia validar determinada visão de mundo que tu tinha, eu espero que eu tenha te forçado a refletir. Eu acho que eu estou muito mais perto da verdade do que as maioria das pessoas que falaram sobre esse assunto, porque eu, ao contrário de muita gente, eu tenho uma relação diferente com a verdade. Assim. Eu nunca quero estar com a razão. Eu sempre tenho a obrigação de saber como as coisas aconteceram. Eu sei que é assim que eu me relaciono com isso, e é por isso que eu investigo as coisas e consigo chegar aqui e falar do jeito que eu falo.
Porque eu não trato nada que eu me disponho a falar, eu trato com levianidade, porque a minha relação com o aprendizado e com o conhecimento é assim, sabe? Então eu vejo que muita gente quer falar sobre esse assunto para lacrar, dos dois lados. Tanta gente que quer falar que é wokeseia, quanto as pessoas que querem defender de uma maneira que nem, tipo assim, que poderia ser embasada em historicidade, mas quer levar muito para um lado político, que eu nem vou dizer que eu nem descredibilizo por completo, mas eu não vou me limitar, eu não vou entrar num debate nesse lado daí, porque se o ponto é a historicidade dos fatos, amigos, nós não podemos reclamar do Nolan fazer adaptações e muito menos podemos exaltar uma mulher branquíssima, loiríssima sobre uma mulher negra de pele bem escura. Não, essas duas são inverdades, mas uma Helena mais escura do que vocês imaginam, eu acho que é uma possibilidade bem forte. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu assistiu pelo YouTube. E deixa um like e passa a me seguir se tu assistiu pelo TikTok. Valeu!